Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GallerCast. Hoje a gente vai tratar de um tema super estratégico na saúde, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. A gente sabe como esse tema é importante, não só em relação ao cuidado com os trabalhadores, mas também como fator engajador e de efetividade e produtividade no ambiente de trabalho. Para isso, a gente trouxe aqui um pouco da experiência do Grupo Marilã. Então, a gente tem como convidada hoje a doutora Ana Lídia Ribeiro Gomes, que é a gerente sênior de saúde e bem-estar do Grupo Marilã. Então vamos lá. Ana Lídia, é um prazer ter você aqui na Gallagher, falando de um tema tão importante e estratégico para a gente. Então eu queria começar perguntando para você como que o Grupo Marilã, né, na sua gestão de saúde, ele enxerga os desafios da abordagem dos principais pontos em relação à saúde mental dos trabalhadores. Queria que você contasse um pouco como é que esse trabalho é desenvolvido no Grupo Marilã. Primeiro, obrigada pelo convite, Samantha. É um prazer estar aqui com vocês, representando o Grupo Marilã. Eu acho falar de saúde mental uma grande responsabilidade nos tempos Sim. de hoje, né? Muito tem se falado por conta de atualizações da NR1. Mas para a Marilã, esse tema já vem sendo tratado há muito tempo, isso faz parte da cultura da empresa, a preocupação com a saúde mental dos nossos colaboradores. E o que a gente vê de mais importante é que a pauta de saúde mental deixa de ser uma pauta de saúde e passa realmente a ser uma pauta organizacional, né? Perfeito. Uma pauta de sustentabilidade dos negócios, realmente. O grupo vem se estruturando, né, há bastante tempo, com ações direcionadas à manutenção da saúde mental do trabalhador e à promoção de um trabalho que cada vez mais seja um fator protetor na saúde dos nossos colaboradores, né? Dentro do grupo a gente tem um grupo de trabalho dedicado à saúde mental, né, onde a gente atua de forma multidisciplinar. Então, estamos envolvidos em áreas de saúde, bem-estar, ergonomia, segurança do trabalho, desenvolvimento humano, administração de RH, porque quando a gente vai olhar para os fatores de riscos psicossociais que realmente impactam na sensação de bem-estar dos colaboradores, a gente entende o quão grande realmente são essas... É uma multifatorial, na verdade, né? Então, a gente tem impactos de jornadas de trabalho que a gente tem que olhar, horas extras, capacitação e letramento de lideranças, ergonomia, conforto térmico dos nossos colaboradores em ambiente industrial. Então, não é uma pauta de saúde e bem-estar, não é uma bandeira levantada pela área de saúde somente. A gente realmente trabalha em conjunto, a gente estrutura planos de ações direcionados, olhando para jornadas, né, para metas realistas, né, organização do trabalho, para que realmente o trabalho funcione como um fator protetor. E quando a gente olha para os determinantes de saúde, né, da percepção de bem-estar de um ser humano, a gente fala de economia, educação, renda, moradia, deslocamentos, né? E o acesso à saúde também. Então, não dá para a gente tratar esse tema somente em área de saúde. Sim, a gente estava falando assim mais cedo sobre como não dá para dissociar a saúde mental da saúde física, da saúde financeira, né? Então, esse olhar, o que a gente acha muito interessante no grupo e que a gente quis trazer essa experiência também para divulgar aqui para os nossos parceiros, enfim, é esse olhar de integralidade no cuidado que vocês têm. Então, às vezes, quando alguém estiver falando de olhar a jornada de trabalho ou olhar, por exemplo, dar uma palestra de saúde financeira, será que a gente está falando, isso é uma ação de saúde mental? Claro que é, né? Quando a gente olha nesse aspecto um pouco mais amplo, né, das várias dimensões da vida do ser humano, né? E a gente sabe, Ana, que funcionários com melhor saúde mental, né, isso a gente acredita que é um ganha-ganha, né? Por quê? Porque tanto
favorece o colaborador, o trabalhador, quanto favorece a empresa. Então, a promoção da saúde mental acaba nos levando a um ciclo virtuoso, né, de mais efetividade, de menos absenteísmo Com e de certeza. menos presenteísmo no trabalho. E aí eu queria que você desse, por exemplo, algum exemplo, né, de alguma ação, algum tipo de iniciativa que vocês têm dentro da Marilan para que seja promovida a saúde mental, seja de maneira direta, abordando o tema, ou nessa visão um pouco mais ampliada. Sim, mais recentemente, de ação mais recente que a gente tem, que foi bem impactante, foi a formação de agentes de saúde mental. Interessante. Muito Em bom. parceria com o Grupo Conecta, né? A gente forneceu um treinamento para toda a liderança que tem mais proximidade com os colaboradores de operação, comercial, e a gente formou agentes de saúde mental. E o que são esses agentes de saúde mental? São pessoas que foram qualificadas e capacitadas para praticarem uma escuta ativa, sem julgamento, sem estigmas, identificar precocemente sinais de sofrimento mental. Sim. E aí, a partir disso, a gente estabeleceu todo um fluxograma de que, a partir daí, os colaboradores entram para o nosso programa de saúde mental de acordo com as necessidades deles, né? E aí, dentro do nosso programa, por nosso público ser pulverizado por todo o país, né? A gente oferece desde ferramentas digitais até psicoterapias em company, né? Atendimentos médicos, tanto por telemedicina também quanto em company, para poder coordenar esse cuidado e a gente identificar de forma precoce e realmente ter desfechos positivos. Eu acho que essa é uma ação mais recente que a gente tem dessa formação dos agentes de saúde mental. A gente tem diversas ações que a gente faz, ações que tem os meses coloridos, então a gente sempre está no Setembro Amarelo, a gente sempre tem ações em company, de massagem, quick message, mindfulness, né? Mas a gente entende que isso são promover ambientes relaxantes. Mas a gente nunca pode esquecer realmente os fatores estruturais, porque não adianta eu dar as ferramentas, ou eu dar dar acesso a um relaxamento, se eu não olho para a estrutura e a organização do trabalho. Então, por isso que a gente não abre mão de trabalhar de forma multidisciplinar mesmo, olhando para as questões de jornadas, horas extras, e a companhia tem sido bem pouco tolerante com jornadas de trabalhos exaustivas, com horas extras, ela tem tido ações bem incisivas, porque a gente acredita, né, na recuperação, a gente acredita no equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, e a gente acredita que os nossos colaboradores, para serem produtivos, precisam desses momentos realmente de recuperação. E aí é uma questão também de posicionamento na empresa, né, de ser mais disruptiva, de fato escolher caminhos, né, outros tipos de prática, investir nisso para depois colher frutos, né. Entre outras razões, acho que a gente chamou o grupo aqui, né, a gente tem essa parceria, a Gallagher do nosso lado, né, da consultoria de saúde, da corretagem, a gente tenta levar para vocês, eu acredito que dados, né, que estruturem essas ações, né, de frequência, quais são as maiores linhas de custo da empresa, para que vocês tomem as melhores decisões, mas sobretudo eu entendo que além de estarem pautados pelos melhores dados, eu acredito que o grupo também está aqui representado por você por conta de uma forte cultura organizacional. E aí quando a gente fala de cultura organizacional, né, a gente fala de alguma coisa que é menos até objetiva e é mais assim, né, tem gente que faz esse paralelo, que é mais o ar que as pessoas respiram ali, né. E você estava me contando um pouco também que a Marilan tem essa característica, né, por ser aí uma empresa de dono, né, tem vários trabalhadores que chegaram a posições de destaque. Eu queria que você me falasse um pouco como é que é vivenciada essa cultura dentro do grupo e como que você entende que isso impacta dentro desse ambiente mais favorável para a saúde mental. Se eu pudesse colocar um grande indicador, né, protetor que nós temos hoje dentro da nossa companhia, é a cultura da empresa. A empresa é uma empresa de gestão familiar,
Ela está há mais de 6 décadas no mercado, muito consolidada, e manteve essa essência da gestão familiar. Hoje o CEO é um membro da família, e são pessoas assim de muito fácil acessibilidade, de uma comunicação muito simples, que conhece as pessoas pelo nome, de uma gentileza e uma sensibilidade muito grande. E isso faz muita diferença no dia a dia da empresa. Eles conhecem grande parte dos colaboradores pelo nome, isso é muito especial. Sim. Não só o CEO, né, que cresceu dentro da empresa, hoje ele é da 3ª geração, assim como a 2ª geração permanece ainda ali como conselheiros, acionistas, e conhecem grande parte desses colaboradores e conversam e trocam ideias e querem escutar e entender quais são realmente as necessidades deles. Sim. Então, a cultura da empresa ela é muito forte, valoriza muito essa proximidade e o cuidado com as pessoas. E quando a gente olha para oportunidades de crescimento, né, então a gente fala, poxa, mas é uma empresa de mais de 5.000 colaboradores, muito consolidada, hoje com mais de 5 unidades. Sim, ela cresce de forma muito rápida, de forma muito ágil, mas ela mantém a solidez, né, de permitir que os colaboradores cresçam, eles tenham realmente perspectiva de crescimento. Quando eu olho para o Fórum Executivo hoje da Marilã, para os diretores, grande parte deles vieram como estagiários da empresa. Perfeito. E hoje chegaram ao mais alto cargo dentro da empresa. Então isso é muito legal de se ver. Funciona realmente como um grande espelho para grande parte das equipes. As pessoas se motivam com isso, né? Porque é o que a gente chama de esforço e recompensa, né? A gente sabe que nesse mundo muito rápido, tudo muito ágil, a gente tem sim um esforço necessário para ser feito para garantir a sustentabilidade do negócio. Mas quais são as recompensas do dia a dia? E isso é muito presente lá dentro, né? Existe muita perspectiva de crescimento. Eles investem muito no desenvolvimento dos colaboradores, eles realmente fazem carreiras lá dentro. Então, a gente tem uma retenção de talentos muito grande na Marilã. E isso tem um efeito protetor muito positivo. Sim, com certeza. E eu acho que isso também é uma coisa que une os dois grupos. Acho que o grupo Marilã e a Gallagher têm isso também em comum. A Gallagher também é uma empresa de donos, que também tem uma cultura organizacional fortíssima. Eu acho que isso também nos aproxima. Acho que a gente vem de culturas, na verdade, um pouco até distantes fisicamente, uma que nasceu lá nos Estados Unidos, uma aqui nativa do Brasil, mas ao mesmo tempo bastante semelhante. Eu acho que o que você trouxe aqui, eu creio que uma das coisas mais importantes é o espaço de escuta, né? Quer dizer, o trabalhador da Marilã, e aí já remetendo à questão da saúde mental, ele entende que por, assim, menos tempo de casa que ele tem, ou uma carreira ainda precoce, ele é importante para a empresa, ele tem um espaço ali psicologicamente seguro, né? Ele tem voz, ele pode se manifestar, e ele entende que, de fato, as pessoas estão preocupadas com a saúde dele. Eu acho que mais do que uma postura de assistencialismo, é uma postura de que, olha, aqui você é uma pessoa importante, a gente não vai resolver todas as questões, claro, da sua vida, ninguém vai, mas aqui você, de fato, é uma pessoa que importa, né? Então, acho que nisso, eu acho que a gente tem essa questão que nos une muito, que também faz a gente ter esse trabalho tão de perto. E um fator muito interessante que vocês têm na Marilã, que eu queria que você falasse um pouco, a gente sabe que são milhares de afastamentos pelo INSS todo ano, né? A gente chegou próximo de 500 mil afastamentos ligados aos CIDs de saúde mental no Brasil. Isso é um número, assim, enorme, isso fora aqueles casos que estão subdiagnosticados, que a gente não tem notícia. E vocês fazem um trabalho lá na Marilã que é de um pouco de reabilitação funcional, ou seja, de acompanhar essa volta, porque a gente fala muito do afastamento, mas a gente sabe, a gente que acompanha aqui nossas empresas e clientes, existe o ônus em saúde, né, que chega à conta ali objetivamente, mas tem um passivo muito grande, tanto para a própria empresa, para a pessoa e para a sua família que estão sofrendo aquela questão, e também para a própria empresa. Então eu queria entender como é que vocês trabalham essa reabilitação, digamos assim, do trabalhador que está retornando.
Esse é um ponto também que eu considero bastante importante, é o olhar que a gente tem para o retorno desse colaborador para o trabalho, né? A gente entende que a gente não quer adaptar o trabalhador ao trabalho, Sim, isso é muito importante. né? A gente vai adaptar o trabalho ao trabalhador, Sim, né? Então, a gente vai entender ao longo da jornada dele conosco, né, do sim. colaborador conosco, ele vai passar por diversas demandas, Uhum. por diversos momentos, tanto de saúde, quanto pessoal, quanto profissional. E nós vamos precisar entender quais são as características que a gente vai precisar cuidar para que ele se mantenha o mais produtivo, dentro do que ele realmente pode executar Pode, naquele né? Tem momento. preparo, né? Exato. Então, nesses casos, por exemplo, afastamentos previdenciários de longo prazo, a gente tem que fazer um retorno que seja sustentado. Uhum. Então, tem que ser um retorno gradativo, adequando o trabalhador, né, ao trabalho para o trabalhador, de acordo com as Sim. necessidades dele, respeitando quais são as limitações, né, Ou dele as naquele novas momento, limitações, as né? novas limitações, as novas necessidades e acompanhar essa reabilitação ao longo do tempo, garantindo que ele Consigo. recupere a sua maior capacidade, né? Exato. Então a gente chama lá, a gente não gosta muito do nome restrição, Sim, a gente gosta, a gente entende que ele vai ter recomendações específicas exato. para aquele momento, né? Então a gente chama de programa de recomendações médicas, que a gente Ótimo. acompanha aquele colaborador com periodicidade, garantindo que as necessidades dele sejam respeitadas para que ele realmente consiga voltar pro trabalho dele, pro posto de trabalho dele, para a convivência dos colegas de trabalho, Sim, né? Então a gente tem esse olhar bem próximo, com apoio também de diversas áreas, isso não é feito somente pela área de imagino. saúde, né? Então a gente tem apoio direto de ergonomistas para nos Uhum. ajudar Perfeito. nesses retornos, da gestão. A gestão tem que ser muito parceira, Sim, a liderança tem que ser muito parceira, né? E entender essas necessidades, compreender que sim, o colaborador vai voltar para a sua capacidade no tempo necessário para ele, sim. né? Então a gente trabalha de forma muito conjunta, sinérgica, e a gente tem conseguido bons resultados com isso. Tanto é que os nossos índices de afastamentos previdenciários vêm, ao contrário do que a gente se Sim, observa no cenário isso. nacional, os nossos índices de afastamentos eles vêm declinando ao longo dos anos, e isso impacta também em FAP, para a gente Sim, que é extremamente um retorno, é uma economia, que a gente realmente, sim, olhando para custos, é uma economia, mas muito mais importante que isso é realmente garantir a sim. promoção de saúde desse colaborador dentro do trabalho. Perfeito, não, é incrível. Às vezes, a gente falando assim, a gente às vezes tem dificuldade de mencionar quantos setores, quantas horas são É, investidas nessas ações, mas a gente também tem uma recuperação, né, o engajamento desse trabalhador, a vinculação dele com a empresa, o grau de satisfação que isso retorna para a empresa, não é talvez uma questão tão fácil de ser medida, mas sem dúvida eu entendo, e vocês já estão, né, tendo essa visibilidade através dos números, isso é incrível e vai na contramão, né, da questão, né, dos problemas e desafios que a gente vê é. com as outras empresas. E continuando aqui a nossa conversa, eu queria entender, hoje a gente tem a tecnologia, enfim, aí trazendo várias inovações para nós, tanto na questão de dados em saúde, no que a gente pode colaborar, né, os dados e informações são um dos grandes valores que uma empresa pode ter, e aí eu queria entender um pouco do que vocês têm utilizado de tecnologia em saúde para também abordar essas questões de condições de saúde mental e de outras condições também prevalentes nos trabalhadores do grupo. De tecnologia em saúde, a gente tem algumas ferramentas, né? Como o nosso público, apesar de termos 5 unidades Uhum, industriais, temos uma área comercial pulverizada perfeito. por todo o país, então a gente precisa democratizar, né, o acesso à saúde dos nossos Sim, colaboradores. E aí a gente utiliza das tecnologias para poder proporcionar esse melhor cuidado, né? Hoje a gente conta, né, com as telemedicinas através dos nossos sim, operadores de saúde, né, para poder apoiar a telemedicina desde que usada de forma muito responsável sim, e integrada, né, com as diretrizes da companhia, ela sim, tem grandes resultados.
A gente também oferece uma plataforma digital de psicoterapias, né, para que os nossos colaboradores tenham acesso. São psicoterapias gratuitas quando triadas pela nossa área de Sim, saúde e bem-estar, ou quando a qualquer tempo, tanto para ele quanto para os seus familiares, a um custo bem mais sim, acessível isso é muito do que os importante. praticados pelo mercado. Então a gente tem essa plataforma, apesar de termos também psicoterapia in company, com uma psicóloga dedicada ao grupo. Temos também, a gente também oferece ferramentas de acesso a práticas de atividade física, que é o Total Sim, PES, né, para incentivar a prática de atividade física, porque a gente sabe o quão sim, importante é para a saúde, os sim, impactos em saúde mental. E dentro do Total PES também tem lá o acesso a plataformas nutricionais, sim, né? Temos também um canal, além desses canais, o canal de denúncias, que é muito importante para a sim, gente. Todas as denúncias são realmente tratadas, ouvidas e sim, investigadas, né? Ele é anônimo, sim, sigiloso, e temos um canal de acolhimento psicológico, que é sim, feito por perfeito. psicólogos 24 horas por dia, Não, tanto para os nossos colaboradores quanto para os seus familiares, para que qualquer tempo, qualquer demanda relacionada à psicologia, que eles tenham fácil acesso também. Fora isso, a gente tem dashboards, falando de tecnologia também, isso eu estou falando de ferramentas de saúde, na verdade, mas falando de tecnologia para nos guiar, né? Além do trabalho que a Gallagher desempenha conosco, que nos entrega muita inteligência de dados, que nos ajuda a entender o perfil da nossa população, o perfil epidemiológico, demográfico, o consumo de sinistralidade, sim, que é muito diferente de unidade para unidade. Isso para a gente é muito importante, porque vai ditar as necessidades de cada lugar, porque sim, são diferentes. sim, São exatamente. plantas recém-adquiridas em que a gente está conhecendo esse novo público. Sim, Então a Gallagher nos auxilia muito com essas informações para conhecer essas novas populações. Mas a gente também tem dashboards vivos, né, de absenteísmo, afastamentos, turnover, que nos guiam também, né, para direcionamentos de planos de forma mais estratégica. Então a gente acompanha isso por unidades, né, muda de acordo com a maturidade de uhum, cada unidade. E esses dashboards a gente utiliza também inteligências artificiais que acabam fazendo análises preditivas, algumas excelente. projeções, em que a gente às vezes consegue corrigir rotas antes de Uhum, realmente aconteça algum evento não sim, desejado, né? Então a tecnologia ela está muito a nosso favor, mas o que eu acho que de mais importante na Marilã é que a tecnologia nos apoia, mas ela sim, nunca irá substituir realmente a vontade que temos de estar próximo, sim, nunca irá substituir realmente o nosso papel enquanto saúde, de sim, estar perto dos nossos colaboradores. sim. Acho que esse contato humano, né, ele no É, final, ele faz a diferença. É claro que a gente sabe que cada vez a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né, a gente só sabe que as coisas estão mudando muito, a todo momento a gente vê, novas tecnologias, a IA, né, aí tomando várias frentes, mas na saúde, principalmente aqui falando, né, um pouco também de médica para médica, a gente também eu acredito que isso é incomum, a gente acredita que o contato humano é muito insubstituível. difícil, eu acho também, eu creio que é insubstituível, e é isso que a gente acredita também aqui na empresa, na Gallagher, né, a gente tem toda uma sofisticação, tem todo, né, a tecnologia utilizando a nosso favor, mas essa discussão, esse ponto crítico, esse olhar humano sobre os acontecimentos, ele acredito que é de fato o Depende que ainda da é, nossa ação, da nossa isso, sensibilidade, exatamente. que a IA não vai ter, Eu não acho vai trazer, difícil. né? Então, para finalizar, eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, o compartilhamento dessas experiências com a Gallagher, foi um prazer te ter aqui, espero que você venha mais vezes. Obrigada, Espero também que obrigada. vocês tenham gostado, né, a gente apresentou hoje aqui o tema de saúde mental no trabalho, né, que é um tema além de estratégico para as empresas, ele tem um papel muito importante na saúde como um todo, visto de maneira integral, tanto a saúde mental quanto a saúde física aqui dos colaboradores.
Até a Obrigada, próxima. Samantha. Tchau, tchau. Tchau.